Olá, meus amigos, minhas amigas. Uma alegria muito grande poder retornar com vocês aí nesse final de semana. Nós temos esse final de semana nosso tema voltado para o dia de Pentecostes, domingo, é o domingo de Pentecostes, que é aquela data que marca a vinda do Espírito Santo dentro dos relatos bíblicos, chamada também da fundação da Igreja Cristã. Logo depois, então, da ascensão de Cristo, quando ele prometeu enviar o Espírito Santo, agora nós lembramos a chegada do Espírito Santo dentro da Igreja Cristã. E nesse momento nós temos o convite a pensarmos sobre a ação do Espírito Santo também na nossa vida. Quais as funções que o Espírito Santo tem e o que ele rege na nossa vida. Nós temos sempre uma lembrança, né, dentro da Igreja, da Santíssima Trindade. Ao Pai atribuímos a criação, ao Filho atribuímos a nossa salvação e ao Espírito Santo atribuímos a nossa santificação, ou seja, a vivência da nossa fé, das virtudes e dos valores cristãos. Hoje nós temos também um momento especial, pela primeira vez a gente está celebrando dentro dessa modalidade de igreja vazia, né, sem as pessoas aqui dentro, nós temos a celebração de um batizado. Esse batizado que já vem esperando, o batizado da Larissa, né, há bastante tempo já, e nesse momento, então, nós vimos que era o momento de fazer esse batizado, realizar esse batizado, e hoje, então, nós vamos ter também a presença dos pais e da irmã, que estarão aqui trazendo a Larissa para o momento do nosso batizado, com padrinhos virtuais também. Então, sejam bem-vindos para esse momento de culto, esse momento de celebração, de alegria e de fé. A leitura, então, do Salmo do dia de hoje é o Salmo número 25, que traz por título Pedido de Ajuda e Proteção. Diz o Salmo: Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade e, por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra-te de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Neste pensamento, motivados por esta palavra, nós agora nos aproximamos de Deus, nosso Pai Celestial, e trazemos a Ele a nossa confissão de pecados e pedido de perdão em oração. Nosso Deus e Pai Celestial, estamos mais uma vez em Tua casa, na Tua presença, diante do Teu altar, diante da cruz de Teu Filho Jesus Cristo, que nos lembra a Sua morte por todos os nossos pecados. Pedimos então a Deus que nos receba na Tua graça e no Teu amor, e conceda-nos o perdão de todos os nossos erros, cometidos por pensamentos, palavras e atitudes. Concede-nos, ó Deus, esta graça, por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois sabemos que não temos nenhum mérito e nenhuma dignidade para chegarmos diante de Ti. Pedimos a Deus que despertes em nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, o desejo de vivermos na Tua presença, de acordo com a Tua santa vontade. Ajuda-nos também, ó Deus, a compartilharmos o perdão que de Ti recebemos com todas as pessoas com quem nós encontramos. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, eu quero convidar os pais que estão com a gente hoje para a realização do batizado da Larissa e pedir que todos nós possamos acolher a Larissa também, agora,
no batismo, na nossa família da fé. Que Deus abençoe esse momento de celebração, de alegria e de comunhão para nós. Ok, meus queridos amigos, então nós estamos aqui diante da Igreja de Deus, diante do altar, na presença de Deus para realizarmos um dos momentos mais significativos que nós temos, que é o momento do batizado, né? No batizado nós temos a compreensão que é quando Deus amplia a sua Igreja. Então o recebimento hoje da Larissa, ela faz parte dessa ampliação da Igreja cristã. É quando nós somos declarados então os filhos de Deus, com o direito à salvação e vida eterna que Deus garante para todos aqueles que são batizados e que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, dentro da nossa prática da igreja, nós lembramos sempre a palavra de Deus, né, nesse momento. Que o batizado, ele é a união da palavra de Deus com a água, que é o sacramento do Santo Batismo, que nos conecta, então, à nossa família da fé. Então, na nossa liturgia, nós temos uma orientação de que a palavra de Deus, ela nos ensina que todas as pessoas nascem pecadoras. Todos nós nascemos em pecado. Somos concebidos em pecados e nascemos em pecado. Então, a bondade de Deus é que nos alcança, o amor de Deus é que nos alcança na nossa caminhada e que nos recolhe dessa perdição e desse abandono, né? E nos declara filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, se não fosse Jesus Cristo, todos nós estaríamos perdidos e condenados por causa do pecado. Essa criança, então, que vocês estão hoje trazendo aqui, a Larissa, ela é do mesmo modo, assim, pecadora também, na sua condição existencial. Apesar dela não ter, assim, não comete atos pecaminosos, mas ela está na condição existencial de pecadora. E é dessa condição existencial que Deus nos resgata, né? Para que possamos lidar também depois com os nossos desafios de vida cristã. Então, o Pai amoroso prometeu e enviou também para a Larissa Jesus Cristo e a salvação através dele. Através da morte e ressurreição de Cristo, a Larissa se vê redimida e salva, como todas as crianças e também os adultos que têm a fé em Cristo, salvo da morte e da condenação eterna. E é por essa razão, por esse motivo, que Deus instituiu o batismo e que a igreja continua na prática do batismo e ordena que todas as criancinhas sejam trazidas a ele. Não? Então Jesus Cristo falou assim: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou uma promessa que diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar do batismo, o apóstolo Pedro também diz: pois a promessa é para vocês e para os filhos de vocês e para todos os que estão longe. E também finaliza dizendo: o batismo agora salva vocês. É por isso então que nós recorremos a essa graça de Deus no batismo e oferecemos aos nossos filhos esta graça também, de podermos trazer eles para perto da salvação, para trazer eles para perto de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que eles tenham também o direito de vida eterna como nós temos a partir da nossa fé. Então, Larissa recebe o sinal da Santa Cruz tanto na fronte quanto no peito, em afirmação do teu resgate por Cristo crucificado. Amém. Nós vamos ter um momento de oração agora. Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos em favor da Larissa, que foi trazida para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-a conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Concede-lhes a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Nós vamos ouvir também o que o Evangelho de Jesus Cristo fala a respeito do batismo, como foi que Deus instituiu o batismo. E diz assim, no Evangelho de Marcos: algumas pessoas levaram as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Muito bem, nós temos então esse momento, um momento especial e diferente, porque os padrinhos não podem estar aqui. Eles estão aqui, né? A lembrança deles está ali. Então eu quero conversar com esses padrinhos que estão nos assistindo agora também, para quem está chegando esse momento lá, que são então a Karine, o Pedro, a Fátima, o Silvio, a Elisiane, o Silvério, a Adriana e o Fabiano. São esses os padrinhos então que estão à distância com a gente nesse momento do batismo. E eu quero conversar então com vocês, padrinhos, e trazer para vocês algumas ideias que são as responsabilidades dos padrinhos diante do ato batismal. Então nós pensamos que é importante que os padrinhos tenham a mesma identidade de fé cristã, que eles tenham a mesma fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que possam ser apoio para a Larissa em toda a sua vida, lembrando a ela esta fé, né? Também é da responsabilidade dos padrinhos de darem testemunho público de que, através deste ato batismal, a Larissa renuncia ao diabo e toda a sua maldade e apega-se pela fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quero lembrar também a vocês, padrinhos, a importância de vocês sempre orarem pela Larissa, de incluírem ela em todas as suas orações e de lembrar a ela o batismo, dar a ela todo tipo de bom conselho e todo tipo de assistência espiritual ou material quando vier a necessitar, especialmente no caso do impedimento dos pais. Essas são, então, as responsabilidades que nós entendemos que são importantes a serem assumidas pelos padrinhos aqui nesse momento. Nós entendemos que vocês querem assumir esses compromissos, porque já conversaram sobre isso, né? Então, nesse momento, nós convidamos vocês a se aproximarem de Deus para que Ele possa habilitar vocês no cumprimento desta promessa, que é a promessa de cuidado em relação a Larissa. Também a igreja cristã tem uma responsabilidade. Nós, como igreja, toda a igreja tem a responsabilidade de não apenas receber as crianças, de não apenas acolher as crianças, mas de providenciar meios para que as crianças possam continuar nessa fé. Ou seja, escola dominical, instruções de confirmandos, grupo de jovens, grupos de adultos, aonde possa se estimular a manutenção da fé. Então, a igreja também se compromete nesse sentido, de estar com vocês, os familiares, de estar com vocês, os padrinhos, no cumprimento dessas responsabilidades aqui que Deus espera de cada um de nós. Então, nesse momento, nós queremos fazer também em conjunto a oração do Pai Nosso. Convido vocês para me acompanhar, então, na oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Larissa, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. A fé na qual a Larissa vai ser acolhida agora é a fé que nós confessamos através das palavras do Credo Apostólico. O Credo Apostólico é o resumo de tudo aquilo que nós acreditamos em relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Então, as palavras do credo, elas nos convidam a essa identidade de fé. E aí, então, eu convido vocês novamente para nós falarmos juntos essa confissão, que é a nossa confissão de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, eu vou te pedir, então, Maurício, que você, por favor, traga a água do altar para nós. Tá bom. Larissa, nós vamos botar um pouquinho de água na cabeça agora, tá, meu amor? Larissa Silva de Carvalho, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te resgatou pela água e pelo poder do Espírito Santo, te guarde em fé verdadeira agora e para sempre. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Amém. Isso, vamos aqui. Pronto. Acabou. Muito bem. Então, Larissa, seja bem-vinda para a nossa igreja, todas as pessoas que estão nos assistindo lá agora, que estão chegando com a gente, na nossa família, que Deus abençoe você e que você possa permanecer sempre com a gente, tá bom? Na fé, no amor em Jesus Cristo também, tá bom? Então, eu convido vocês para a bênção final aqui diante do altar, por favor. Maurício e Silvana, Deus abençoou vocês com o nascimento de mais uma filha, né, para trazer mais alegria ainda ao lar, que a Laura já tinha trazido, né, com a chegada dela. Agora, novamente, Deus olha para vocês com bondade, com amor e permite a vocês participarem, né, do nascimento de mais um ser, de mais uma pessoa e de poderem trazer essa filha agora diante do altar do Senhor. Esse é um passo importante que Deus esperava de vocês, que é o cumprimento da nossa responsabilidade espiritual para com nossos filhos, de poder colocar eles em contato com Deus, e só nós podemos fazer isso. É o melhor que nós podemos fazer por eles. Essa é, digamos assim, a responsabilidade mais importante de todas as que vocês poderão assumir em relação a Larissa. Tudo poderá faltar para a Larissa, menos a sua espiritualidade. Todas as pessoas vão estar junto com vocês, os padrinhos assumirem esse compromisso de cuidar disso também. E nós, então, como igreja, queremos também participar com vocês e abençoá-los também nesse momento, pedindo que Deus esteja sempre perto de vocês, que Deus abençoe, porque nós sabemos, eu sei, todos sabem, que ser pai e ser mãe é uma tarefa muito complexa. Ela não é uma tarefa difícil, mas ela é complexa, não é? E nós, por amor aos nossos filhos, fazemos qualquer coisa, mas com a ajuda de Deus, nós conseguimos fazer mais ainda. Então, eu quero desejar a vocês a bênção, a proteção de Deus, que Deus te abençoe, Maurício, para que você, como pai cristão, possa cumprir todas as suas responsabilidades, com amor, com dedicação e com fé. Então, que Deus esteja presente e te abençoe, te proteja sempre nesse sentido. E Silvana, que Deus te abençoe no cumprimento de todas as suas responsabilidades, que te proteja também e que dê para você sempre esse espírito de mãe, que ama, que protege, que cuida e que te dê forças para fazer tudo aquilo que tu espera fazer para tua filha também. E Laura, que Deus esteja com você também, para ajudar, né, no cuidado com a Mana, né, no carinho com a Mana, que vocês possam também se ajudar bastante, se curtirem bastante e serem felizes. E aqui então, nós temos o certificado, que é o certificado do batizado, né? Que Deus esteja presente e acompanhe vocês. E eu quero dar então uma bênção final para vocês como família, tá? O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Convido vocês então agora a nós abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para receber e acolher o Evangelho do dia de hoje, que lembra a vinda e também as funções do Espírito Santo na Igreja Cristã. Essa palavra está registrada em João capítulo 7, versículo 37 até o versículo 39, palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs no meio, de pé, no meio das pessoas, e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Essa é a palavra do Evangelho de hoje para o nosso momento. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós voltamos então agora para o Evangelho, na busca da compreensão dessa palavra que nós recebemos aí, que é de João 7, 37 até 39. Então, esse texto ele está presente, né, na perspectiva do Espírito Santo e do poder e da obra do Espírito Santo, lembrando que nós, nesse final de semana, estamos celebrando o dia de Pentecostes. Veja que interessante a palavra que Jesus usa nesse trecho do Evangelho. Ele fala de rios de água da vida. Mais ou menos esse é o pensamento central de todo esse texto que nós lemos antes ali. Jesus gostava muito de usar comparações. Ele criava parábolas para explicar para as pessoas os conteúdos que ele precisava trazer. E aqui, mais uma vez, ele usa não bem uma parábola, mas um termo de comparação, falando em rios de água da vida. Interessante que ele qualifica a água. Ele não só fala rios, né, de água, mas ele fala rios de água da vida. Essa é a qualidade da água. E ele também indica a fonte desse rio, dessas águas. Né? Ele diz que é o Espírito Santo a fonte dessas águas que geram a vida. Então hoje, no dia de Pentecostes, nós temos esse texto que ele nos convida aí refletirmos um pouco sobre isso. Os que criam em Jesus Cristo, diz o texto, eles iriam receber esse Espírito Santo. Jesus ainda não tinha subido aos céus, ele estava aqui, e ele já vai falando de coisas que vão acontecer lá. Bem como nós conhecemos e estamos acompanhando nesses últimos finais de semana, né, a subida de Cristo ao céu, depois, hoje nós já estamos aí há 10 dias depois, o Espírito Santo vem para criar a fonte, ou para ser a fonte das águas da vida. Essas pessoas que criam em Jesus Cristo e que receberam o Espírito Santo, elas estariam conectadas a esta fonte. Esta é a ideia de conexão, à fonte da água da vida. Talvez o lugar mais desejado para a água, se a gente fosse pensar, onde que a água seria mais desejada, mais buscada, mais querida pelas pessoas? Nós vamos lembrar talvez uma história de deserto? Quem sabe? Quem sabe vamos usar o deserto como um ponto de comparação, pensando que o deserto é aquele lugar que tem escassez de água. Não? Seguindo a lógica, o deserto seria o lugar seco. A água da vida é aquele recurso que Jesus quer oferecer para aqueles que vivem nos desertos da vida. Rios de água da vida vão jorrar do coração de quem crê em mim, Jesus está falando. Jesus estava falando desse Espírito Santo que viria, e hoje nós, que já recebemos esse Espírito Santo,
como hoje nós lembramos aqui, a Larissa recebendo o poder do Espírito Santo no batismo, ali a Larissa estava sendo conectada a esta fonte, como nós também estamos conectados a esta fonte por ocasião do nosso batismo. Quando fomos trazidos para o batizado, todos nós recebemos essa conexão, recebemos o Espírito Santo. Então, nós estamos ligados a esta fonte de água da vida. Bem, vamos agora ao que é possível perguntar diante desse texto para nós mesmos. E aí eu gostaria de começar com a seguinte pergunta. Você sente que de você fluem rios de água da vida? Você que está ligado à fé em Deus, você sente que tem uma fonte de água jorrando de dentro de você? Fica aí pensando. Gostaria de trazer mais uma pergunta para você. Quais ou que águas são essas que jorram de você no mundo que você vive? Outra pergunta. Para que servem as tuas águas? Mais uma. A quem chega o benefício das tuas águas? Quais águas estão fluindo de você hoje? Nós sabemos que hoje em dia, águas limpas são raras. Qualquer fonte de água precisa ser analisada, pesquisada, submetida a laboratórios para sabermos o teor das águas. Até mesmo as águas ditas potáveis hoje estão contaminadas. Precisa-se ter muito cuidado. E aí, nós começamos a fazer alguma relação. Quais os níveis de pureza das nossas águas? De dentro de nós fluirão rios de águas. Qual o nível de pureza dessas águas? Vamos voltar ao deserto? Vejam bem. Águas e desertos. Hoje nós temos muitos desertos na nossa existência. Muitas pessoas necessitando de águas para aliviar as suas tensões. Hoje nós vivemos num contexto assim, de uma ascensão muito grande de desenvolvimento tecnológico, numa abrangência gigante dos meios de comunicação, de influências digitais e virtuais que nos ajudam a ser, a pensar e agir. Vivemos um tempo de grandes e profundas transformações éticas, morais, culturais, sociais, espirituais, muito rápidas. Existe uma quebra muito grande de costumes e de hábitos, uma quebra de paradigmas e de questionamentos de muitas coisas que eram consideradas verdades absolutas. Tudo isso está contribuindo para o surgimento de crises que antes nós não tínhamos notícia, talvez na história da humanidade. Crises existenciais, leves e severas. Existem muitos distanciamentos de classes sociais, surgimentos de injustiças, de imoralidades, de abusos, de discriminações e de crimes, águas sujas ou falta de águas. Parece que às vezes nós vivemos em desertos áridos e carentes, aonde muita coisa já não tem como tínhamos quando estávamos pensando na nossa comunhão íntima com Deus. Assistimos à morte de bons hábitos, virtudes, valores, morais, éticos e cristãos. Várias áreas dos relacionamentos estão delicadamente afetadas. Casais têm seus relacionamentos afetados, pais e filhos, patrões e empregados, governo e povo, igreja e fiéis. Tudo vai adquirindo uma certa aridez de desertos relacionais. Até a nossa relação com Deus vai se desgastando passo a passo. Esses desertos relacionais, existenciais, precisam de água. Talvez jamais tenhamos vivido tamanha necessidade de águas puras, de águas da vida.
Nesse cenário é que chega a palavra de Jesus Cristo para nós. No dia de Pentecostes, rios de água da vida vão jorrar do coração dos que creem em mim. Temos água? Estamos conectados à fonte certa das águas? Qualidade da nossa água é boa? É má? É mais ou menos? Estamos conseguindo ser protagonistas como rios de água viva no mundo que nós estamos? Vamos imaginar submetermos a nossa água ou a nossa vida a uma análise para ver os níveis que nós temos. Qual seria a possível comparação que nós poderíamos fazer em termos de níveis de pureza da nossa água, da nossa vida, para o mundo onde nós vivemos? Aí nós podemos olhar uma análise que é feita por um especialista em assuntos de espiritualidade, chamado apóstolo Paulo, quando ele, em Gálatas capítulo 5, ele fala de 2 tipos de águas. E ele enumera, dizendo assim, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E aí tem uma lista. Vejam bem, eu vou ler para vocês a lista. Imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, paixões partidárias, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas. Essa é a listinha, resultado da análise feita pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:19. Esse é o tipo de água que ainda nós encontramos hoje, poluída, suja e turva como esta. Mas o apóstolo Paulo continua fazendo análise das águas das vidas das pessoas. Ele continua dizendo, no versículo 22, mas o Espírito Santo produz, agora outro tipo de água: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Aqui fica bem claro, quando nós estamos conectados na fonte certa, que as águas são mais puras. A nossa fonte, por natureza, por nascimento, é o pecado. A nossa fonte, pela ação de Deus, é o Espírito Santo. Se nós ficarmos ligados apenas à nossa natureza pecaminosa, as nossas águas serão não de vida, serão sujas. Se nós ficarmos conectados e buscarmos essa conexão com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, então a nossa fonte gerará águas da vida. O apóstolo Paulo conclui dizendo, então, no versículo 25 de Gálatas, que o Espírito que nos deu a vida controle também a nossa vida. Controle para que continue sendo produtor de águas de vida. Esse é o desafio de hoje para todos nós. Revisar as nossas fontes, analisar as águas nossas mesmas, a nossa vida, oferecer a água da vida para todos aqueles que estão sedentos dessa água, combater as fontes de poluição, contribuir com ações transformadoras, sair do papel de analista e de julgador e de perseguidor e de moralista para uma ação mais contundente que possa fazer a diferença nos desertos existenciais que nos cercam. Ou seja, o convite que temos é para praticar, para espalhar, para compartilhar e para protagonizar ações transformadoras no mundo em que vivemos. Esse é o papel do cristão. Ser fonte de água da vida dentro de casa e distribuir essa água da vida por todos os meios possíveis e imagináveis. E hoje nós temos muitos meios para essa distribuição de águas da vida. Oferecer oportunidades para que outras pessoas conheçam esta fonte de água da vida. Que Deus abençoe, que nós não sejamos apenas aqueles que fluem, que deixam fluir a água da vida,
mas que nós também possamos ser aqueles que atraem pessoas para receber dessa água da vida, que é a água da palavra de Deus, que traz vida e salvação para todos nós. Que o Espírito Santo que está em teu coração pelo teu batismo possa ser a tua exclusiva fonte de água e que você possa jorrar águas de vida no mundo em que você vive. Amém. Nós teremos então nesse momento a nossa oração final, em que nós queremos lembrar de uma forma muito carinhosa os nossos aniversariantes da última semana. Vamos lá no dia 22 então e encontramos lá a Elaine Pospisil, celebrando o seu aniversário. No dia 23 de maio nós tivemos o Júlio Machado, tivemos também o Paulo Roberto Ferreira. E no dia 25 de maio tivemos o Gilmar Krebs, dia 26 o Vitor Mariano Becker. Esses então os nossos aniversariantes aí dessa semana. Com vocês nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e pedir que Deus acompanhe vocês em todos os momentos. Vamos então ao nosso momento de oração. Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos porque Tu nos colocaste em contato com o poder do Espírito Santo, nos conectando assim à fonte de água da vida. Obrigado a Deus porque nós podemos não apenas ter esta água para distribuir, mas podemos provar desta água também. Podemos provar o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua paz, a justiça, o direito. Podemos provar a alegria de fazer parte dessa grande família cristã. Obrigado porque Tu nos dás essa água com abundância. Ajuda-nos, a Deus, a sermos também, assim, fontes de água dentro do mundo. Que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, que as nossas ações possam sempre convergir para o engrandecimento do Teu nome e das virtudes e dos valores cristãos que tornam a humanidade mais digna da Tua presença, para que todos possamos sempre receber o Teu cuidado e o Teu amor. Concede-nos, no dia em que refletimos sobre o poder e a presença do Espírito Santo, entendermos a presença deste Espírito Santo na nossa vida, transformando-nos em instrumentos também do Teu Evangelho. Concede, ó Deus, também a Tua paz, o Teu amor, aos nossos amigos, irmãos e irmãs aniversariantes dessa semana, que todos possam desfrutar do Teu cuidado e do Teu amor, possam seguir os seus caminhos na certeza de que Tu estás com eles. Que o Senhor conceda-lhes alegrias, felicidades e muitos anos de vida. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.